Olá a todos, finalmente então estamos prontos para começar a fazer a modelagem das paredes do nosso projeto, tá? Então vamos lá, ó. Comando arquitetura. Eu vou escolher primeiro essa parede aqui, ó, 15 centímetros externa. É a parede de alvenaria, né? Se a gente reparar aqui, ó, nós temos 4 apartamentos, sendo que esse lado é igualzinho ao outro lado, então a gente vai fazer tudo desse lado aqui. Depois só usar um comando para espelhar para o outro lado, para facilitar um pouco. Então aqui, ó, comando arquitetura parede. Vou escolher esse aqui, ó, parede externa. Nós temos algumas outras paredes que nós vamos usar para a parte interna, uma parede para a paredinha de gesso aqui do shaft e da separação da cozinha com a área de serviço, mas por hora vamos começar com a parede externa. Já vou alterar a opção aqui, ó, para altura pavimento 1, né? A gente falou bastante sobre isso na aula passada. E não vou usar a linha central, vou usar a face do acabamento externa, tá? Quem quiser fazer pela parte interna também dá, né? Teria que ir por essas linhas aqui, mas pela face externa é melhor. Face de acabamento externo, não face do núcleo, face de acabamento. E as outras opções eu vou deixar elas todas como estão. Então eu vou vir aqui, ó, pela face externa, vou clicando, né? Simplesmente pegando os snapzinhos aqui, ó, que o Revit também tem, muito parecido com os snaps do AutoCAD. Quando tiver uma porta, eu posso passar por cima dela, né? Uma porta, janela, não tem problema, a gente vai fazer as portas depois, pode passar por cima. Vou trazer ela aqui até esse ponto, aqui, contornando aqui o quarto, para cá, aqui e fechando desse lado. Terminou, dá uma olhadinha, ver se está tudo alinhado certinho com a planta, se não ficou nada desalinhado. Se tiver desalinhado, dá para usar o comando alinhar para corrigir, né? Dá uma conferidinha aí. Vamos ver como ficou em 3D. Ó, vou vir aqui na vista 3D, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Eu não vou salvar por enquanto o projeto. Então em 3D ficou assim. Eu poderia até colocar lado a lado as duas, né? Naquele atalho WT que a gente já viu. Ó, WT eu coloco lado a lado. Então aqui tem gente que até gosta de trabalhar assim, né? Você vai fazendo, modelando as paredes e vai vendo o resultado em 3D. Eu prefiro fazer, né? Eu consigo dar um zoom maior e depois ver o resultado em 3D. Então agora vamos fazer as paredes internas. Vamos fazer primeiro essa parede de alvenaria, que é espessura de 15 centímetros. Então vamos lá, ó. Comando parede, alvenaria, né? Parede de 15 centímetros interna. Então eu vou fazendo aqui, ó, pela face do acabamento interno, vou até ali, ESC. Pego esse ponto, trago até aqui, ESC novamente. De novo, pego aqui para fazer aqui o banheirinho, até aqui, ESC novamente. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para pegar a paredinha que divide os dois apartamentos, beleza? E agora preciso fazer essa parede aqui do shaft e essa outra paredinha. Se eu não tenho a noção da espessura dessa parede, eu não sei se realmente ela é 10 centímetros ou não, eu posso fazer uma conferência. Eu tenho um comando que eu posso fazer uma medida rapidinho aqui, ó, como se fosse o dist do AutoCAD. Esse comando está aqui, ó, no modificar, tá? Ele tem aqui, ó, medir entre duas referências e tem um atalho para ele que fica bem aqui, ó, na barra de atalhos rápidos, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, vou clicar aqui, vou clicar até aqui, eu estou vendo que tem 10 centímetros de distância, beleza? Então, ó, se é 10 centímetros, eu vou vir aqui no comando arquitetura, parede, vou pegar a paredinha aqui, 10 centímetros gesso. Vou pegar ela aqui pela parte externa, ESC, vou fazer a mesma coisa aqui no shaft do banheiro. Beleza? Bom, esse apartamento é muito parecido com esse apartamento de baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia modelar também as paredes aqui embaixo, sem problema algum, né? Vou só dar uma conferidinha se está tudo alinhado, tudo certinho. Beleza? Tudo alinhado. Então, eu posso aqui, ó, selecionar uma parede. Quando eu quero selecionar mais elementos, eu posso ficar com o Ctrl, o Ctrl fica com o maisinho, ó, e eu vou selecionando novos elementos, ó.
Se eu quiser desselecionar um elemento, eu vou no Shift, agora o cursor ficou com menos, ó. O Shift desseleciona, o Ctrl seleciona. Eu vou selecionando os elementos que eu quero, espelhar, ó, essa parede e essa parede. Então eu quero espelhar esses elementos, né, essas paredes aqui para o apartamento de baixo, para não ter que modelar novamente. Então eu tenho duas opções de espelhamento, como a gente viu naquela aula sobre as ferramentas de modificação. O espelhar selecionando o eixo, que é a opção mais fácil, eu considero a opção mais fácil, e esse outro que eu preciso desenhar uma linha de eixo. Então eu vou selecionar essa aqui, ó. Espelhar, selecionar, selecionar eixo. Então eu preciso selecionar um eixo de simetria. Qual seria um eixo ideal aqui de simetria? O eixo dessa parede, né? Se eu usar o eixo dessa parede, vai ficar exatamente um eixo de simetria e vai copiar e fazer um espelho para baixo. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou aproximar aqui, selecionar um eixo de simetria e ele espelhou essas paredes internas aqui para o outro lado. Se eu der uma olhadinha em 3D agora, aqui, ó, as paredes internas estão todas corretas. Vou voltar lá na planta baixa. Se eu tenho tudo pronto aqui desse lado, basta espelhar agora tudo para o outro lado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma seleção assim, ó. Vou pegar todas as paredes. Cuidado para não pegar a planta baixa junto. Se eu fizer uma seleção assim, ó, eu pego a planta baixa junto. Solução para isso, eu posso vir aqui no filtro, ó, nesse botãozinho filtro, e desmarcar a planta baixa. Eu quero ficar só com as paredes. Tá? Eu não vou espelhar a planta baixa, vou espelhar só as paredes. E agora eu não tenho um eixo de simetria. Ó. Eu não tenho como usar a opção espelhar, selecionar eixo. Tá? Eu tenho obrigatoriamente que usar essa aqui, ó, desenhar um eixo. E aí eu tenho que encontrar aqui, ó, um ponto médio entre as duas plantas para mim conseguir fazer isso. Aqui, ó, eu tenho bem aqui na junção entre as duas folhas da porta, ó, um ponto médio. Então eu clico, faço uma linha para baixo, né? Cuidado para não fazer ela inclinada, né? Tem que ser em 90 graus. Desenho uma linha e pronto. Ele espelhou agora todas as paredes para o outro lado. Se eu for dar uma olhadinha em 3D, eu tenho aqui, ó, as paredes internas e externas do meu apartamento, todas modeladas. Tá? Tentem aí, treinem, dúvidas podem nos mandar que a gente vai resolvendo. Tá? E daí na próxima hora nós vamos continuar a nossa modelagem do nosso projetinho. Muito obrigado.